Boa noite a todos, aos presentes e aos internautas. O tema da noite que a gente vai tentar trançar, né? Se de fato é uma teia que a gente vai tentar trançar, é em relação à questão do autoritarismo, da autoridade, até a gente conseguir pensar de fato na autoridade de Jesus Cristo, né? Então a gente vai fazer um percurso um pouco sobre a questão das palavras, da etimologia das palavras, um pouco da educação para a gente entender a autonomia, a autoridade, a autoritarismo, o que isso tem a ver com liberdade, né? Para que a gente consiga chegar e entender de fato a autoridade que nós, enquanto cristãos, atendemos, que é a autoridade de Jesus Cristo, né? E como que ela se fez e como que ela se faz no nosso dia a dia. E como que essa autoridade de Jesus baliza as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos comportamentos, né? Então, se nós estamos numa casa espírita, obviamente, enquanto espíritas, enquanto cristãos, nós somos pessoas em busca desse balizamento. E nenhum outro balizamento justifica, né, um cristão que não seja o balizamento de Jesus Cristo. Então a gente vai começar pela questão das palavras mesmo, né? Autoridade e autoritarismo. A gente fala que elas apresentam a mesma raiz, mesmo radical, que é autos, né? Autoridade, autoritarismo, autonomia, né? E autor nada mais é que aquele que faz, que age, criador, inventor, aquele que realiza, que comete um ato ou um fato, né? Para ficar claro para nós, a gente tem uma autora em Divinópolis, uma poetisa famosa, que é a Adélia Prado, e que essa, né, semana foi noticiado que ela ganhou um prêmio. Então, ela é uma autora, ela tem toda uma autoridade intelectual e poética reconhecida não só no Brasil como internacionalmente, que faz com que ela tenha inúmeras premiações. Então, ela é autora, ela consegue escrever sobre afetos, sentimentos, né? Então, ela é autora e ela tem uma autoridade intelectual e poética reconhecida. Então, quando a gente fala de autoridade, a gente vai estar falando daquele que rege, daquele que faz, aquele que ordena, aquele que cria, né? Aquele que causa. Então, a autoridade, a gente tem que ver que ela é bem distinta de autoritarismo. E ao longo, por que é importante isso? Porque ao longo da história humana, a gente tem todo permeado na nossa história mesmo, né? Das civilizações, das culturas, dos países, das sociedades, a gente sempre teve permeado no nosso viver de um autoritarismo. Em alguns países e em algumas culturas de uma forma mais incisiva, em outras culturas de uma forma menos incisiva. Mas o autoritarismo, né, de ditar balizamentos mais rígidos, mais duros, a gente vai ver que eles acontecem até hoje. Então, a autoridade, como a gente fala, a Adélia Prado tem uma autoridade intelectual e poética para ganhar um prêmio, né? Então, é uma autoridade. Então, a autoridade é um direito ao poder de mandar. É a capacidade ou habilidade de exercer o poder, influenciando em graus diversos outras pessoas. Por exemplo, eu fui professora há muito tempo. Eu era, de fato, a autoridade dentro de sala de aula. Não que eu soubesse tudo, mas naquele momento, naquela disciplina, eu era a autoridade. Os alunos estavam ali sobre o meu balizamento daquele conteúdo específico, né? Então, quem tem autoridade é aquele que pode, de fato, influenciar outras pessoas. Poder de impor limites necessários para a convivência em sociedade. Nós todos temos aí um regramento legal, social, civil, que são as leis.
que a autoridade civil, legislativa, legal, nos coloca. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, para que a gente tenha um mínimo de convivência social, o mínimo de regramentos sociais que fazem com que a gente viva de uma forma mais civilizatória possível. Isso é uma autoridade e a gente precisa dela ainda, né? Gerenciamento, liderança para harmonização e equilíbrio. Essa casa aqui, ela tem um coordenador que tem uma autoridade de reger, de administrar por um tempo a casa espírita, né? Nós temos os políticos que por um período ele tem aquela autoridade legal para reger, para coordenar os munícipes dele. Então, é necessário, a autoridade é necessária para que a gente viva de uma forma mais harmônica possível, que é completamente diferente de autoritarismo. Aí, autoritarismo já entra para a questão negativa da autoridade, que é excesso de poder, que é tirania, que é despotismo, né? Que é usar o poder para fins egoísticos, né? É um exacerbamento do poder, é um abuso de autoridade. E nós ainda, em pleno século XXI, a gente vê alguns países extremamente autoritários que impedem a liberdade dos seus cidadãos, né? Então, autos, quando a gente pensa autoridade, autoritarismo, autonomia, a gente está falando sempre do mesmo radical, que é por si próprio, né? Então, a autonomia que vem junto aí, né? Que é um termo que significa estar relacionado com independência, liberdade ou autossuficiência. É a capacidade que alguém adquire de governar a si mesmo. Eu sou terapeuta ocupacional e uma das coisas que a gente mais preza na terapia ocupacional é a autonomia do sujeito. É por isso que a gente trabalha com a ocupação humana, porque a gente quer que uma criança tenha autonomia, que um adolescente tenha uma autonomia, que o adulto e o idoso tenham autonomia. Autonomia de se vestir, autonomia de ir e vir à rua, autonomia de ir numa padaria, autonomia nas atividades de vida diária, vidas práticas e vidas profissionais. Autonomia. Que eu possa me gerenciar, que eu possa me cuidar e que eu possa me balizar. O que eu devo ou não devo? O que eu posso, o que eu não posso? E isso é aprendizado, né? A gente vai ver que a importância dos pais enquanto autoridades do lar é exatamente desenvolver a autonomia de seus filhos para que eles mesmos possam gerir, gerenciar, balizar as suas condutas, né? Nós criamos filhos para que eles possam ser o mais autônomos e independentes possível. Não é assim? Então, a gente vai ver que quando a gente fala de autoridade, eu estou falando de uma autonomia intrínseca. Eu preciso ter autoridade suficiente dentro de sala de aula para que meu aluno tenha a maior autonomia possível. Eu preciso ter uma autoridade possível dentro de uma casa espírita para que todos que frequentam a casa espírita tenham uma autonomia de subirem aqui e fazer estudo, de subirem aqui, sentar aqui e participar de perguntas e respostas, de ser voluntário na casa, né? Então, a ideia é que a gente crie autônomos, cada vez pessoas mais autônomas. Então, é o direito ou faculdade de se reger por leis próprias, liberdade ou independência moral ou intelectual. E aí, quem já me ouviu, como eu sou da educação, né, eu fui professora há muito tempo, é óbvio que eu me balizo muito também nos autores da pedagogia. Então, eu gosto muito de Paulo Freire. E Paulo Freire fala que todo professor deveria buscar a maior autonomia possível de seus alunos. Então, a gente vai ver que aí ele traz para nosso raciocínio, a gente vai chegar na doutrina, mas antes a gente vai passar um pouquinho na educação, que é para entender exatamente a autoridade, o que ela tem a ver com autonomia. A autoridade legítima
possibilita a instalação de condições para a construção da autonomia séria, competente e comprometida. Por exemplo, pai e mãe é a autoridade legítima dentro daquela casa. Aquela criança veio para esse lar, esse espírito veio para esse lar, ele pode ser muito mais evoluído que o pai e mãe. Mas no momento da infância, aqui na Terra, ele precisa de balizamentos. Ele precisa ser educado para que ele, pela autoridade dos pais, ele se torne um sujeito autônomo e livre para tomar as decisões necessárias dentro de um balizamento básico, né? Então todo espaço em que tenham pessoas, a gente precisa da autoridade, não tem jeito. É dentro de casa, é na escola, é numa casa espírita, é numa sociedade enquanto políticos, a gente precisa dessa autoridade para que a gente possa desenvolver a autonomia e junto com ela a liberdade, tá? Então, a autoridade, nesse sentido, tem indispensável presença na formação de educandos para a autonomia. Então, estão vendo que quando a gente fala de autonomia, autoridade, o autoritarismo some porque eu só posso ser autônomo se eu for livre. Então, quando a gente pensa em países extremamente fechados, como a Coreia do Norte, por exemplo, o que acontece lá? A gente tem uma limitação muito grande do ir e vir das pessoas, da liberdade de pensar e agir daquelas pessoas, em prol de um balizamento muito rígido. Aquelas pessoas vão ser autônomas dentro daquele regime só, né? Então, a ideia da educação e a ideia da doutrina espírita e a ideia de Jesus na autonomia dele, na autoridade dele, é exatamente isso: ser autoridade, dando autonomia e liberdade para que a gente possa evoluir, tá? Que é a mesma proposta que Paulo Freire coloca para a gente. Então a gente tem lá, ó, a autoridade, eu vou ter autonomia, liberdade através de um processo ativo, de burilamento, um processo ativo, através da via de quê? Da conscientização. Então, um bom pai, uma boa mãe, ou aquela pessoa que ocupa dentro de um lar o papel de autoridade, é aquele, quanto melhor ele for, a melhor autoridade ele for, é aquele que vai pela via da conscientização, da autonomia e liberdade para os seus filhos. Tá? Então, autoridade mais liberdade é igual autonomia. Eu sou autoritário, eu mostro claramente quais são os regramentos, os balizamentos, o que pode, o que não deve, o que pode, o que não pode, o que deve, não deve, o que é moral, o que é imoral, o que é cristão e não cristão. E aí cabe a você, junto com a sua liberdade, decidir autonomicamente, de forma autonômica, de forma própria, definir o seu caminhar. E é lindo a gente fazer essa associação de Paulo Freire com Jesus e com a doutrina espírita. Porque é exatamente isso que a doutrina espírita nos coloca, né? Então a gente tem autoridade, autonomia e liberdade. São construções inseparáveis de um ser humano inacabado. Olha que lindo, quem fala isso é Paulo Freire. É um ser humano inacabado. Por que ele tem que ser inacabado? Porque só assim eu consigo ir atrás das coisas. Só assim eu consigo buscar novos aprendizados. E aí, a autonomia realiza-se historicamente no saber-se limitado, programado ou inacabado, mas esperando que todo homem e toda mulher possa assumir a sua história. Então, eu tenho autoridade que veio dos meus pais, da minha escola, da minha sociedade, me dando liberdade para que eu possa entender que eu não estou pronto e que a partir daí eu preciso tomar rédea e desenvolver a minha autonomia e a minha história.
não apenas temos sido inacabados, mas nos tornamos capazes de nos saber inacabados. Olha que legal que é isso. Nós não estamos prontos. O que, que faz a gente entender que a gente não está pronto? A nossa consciência. Aí eu tenho consciência que não está pronto. Eu tenho consciência que eu não sei tudo. Eu tenho consciência que eu não estou perfeito. Né? E aí, essa autonomia vai me dando cada vez mais a sensação que tem alguma coisa ainda que eu preciso melhorar. É quando se abre para nós a possibilidade de inserção numa busca permanente. E aí é o que o Paulo Freire fala: toma atitude. Resolva o seu processo de inacabado aí. Você está inacabado. Toma tino, toma atitude. Porque a autonomia, o que é? Você tomar conta de você. Autonomia. Eu me cuido. Eu me desenvolvo. Eu evoluo. Então, eu tenho que tomar atitude. E eu vou tomar atitude através de vias de quê? Da conscientização, e é isso que a doutrina faz com a gente o tempo todo. Né? Eu peguei o finalzinho, que eu não consegui chegar para perguntas e respostas, mas o finalzinho da pergunta, a doutrina espírita é difícil mesmo, porque ó, toma tino. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. É uma via de conscientização, é uma via de educação e de conhecimento. Né? Então, quando Paulo Freire, olha, não tem nada pronto. Você recebeu balizamentos, foi necessário autoridades diversas, mas agora está na hora da autonomia. Então, pega o teu barquinho e vai. Toma atitude. E toma atitude através das vias de quê? De se tornar consciente dos seus limites, das suas potencialidades, de se tomar conhecimento e consciência dos balizamentos necessários para você seguir adiante. E, enquanto cristãos, tomar conhecimento dos balizamentos de Jesus Cristo. Não é ele a nossa autoridade moral a ser seguida? Né? E aí Paulo Freire abre essa discussão do ser inacabado, que é o que eu falo muito nas minhas palestras, que é exatamente isso, a busca de uma perfeição relativa. Sede perfeitos, como perfeitos é o Pai Celestial. Somos seres imperfeitos, inacabados. E tem uma passagem linda que, vez ou outra, eu falo nos meus estudos, que é de Guimarães Rosa. Ele fala exatamente desse inacabado, né? Que a gente não está pronto, que ainda não. Um dia a gente vai estar, mas agora não. E por muito tempo ainda não, né? E ele fala de uma forma linda e poética: ó Senhor, mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra um montão, né? E ele fala exatamente como Paulo Freire e como Jesus fala para a gente, né? É um processo difícil, a gente vai equilibrar, desequilibrar, melhorar, vai, consegue, muda uma virtude aqui, muda ali, vai, mas não é um percurso fácil. É um percurso com muitos períodos de equilíbrio e desequilíbrio. E daí a beleza das reencarnações. Porque todas as vezes que a gente vem, a gente se propõe a um passo adiante, né? Então, a autoridade, quando a gente fala dela, a gente está falando dessa autonomia, dessa liberdade e dessa conscientização. Né? Então, toda criança que passa por uma autoridade dos pais, a ideia é que ela se torne livre, autônoma e consciente. E é o que os pais querem, e é o que os professores querem, e era o que os políticos deveriam querer, que as pessoas se tornassem autônomas, livres e conscientes, tanto dos seus deveres quanto dos seus direitos, né? E aí a gente tem Mateus falando que eu acabei de falar, de ser depois perfeitos,
E olha os balizamentos que a gente tem na doutrina. A lei da igualdade, da justiça e da liberdade. Paulo Freire já falava lá, você vai só evoluir, ser autônomo se você for livre, né? O processo alavancado pela conscientização, educação, conhecimento que são oriundos de uma autoridade coerente e justa. Então, quando Jesus nos convida nessa passagem, né? Nessa passagem do Evangelho, de buscarmos a perfeição, não foi aleatório. Nos deu algumas leis e nos deu os balizamentos. Quais são os balizamentos, os regramentos, as leis? Uma autoridade justa, coerente, que é Jesus, né? Então, quando a gente pensa na autoridade de Jesus, ela é inquestionável, porque ela é clara, né? Ela é óbvia, é aquela autoridade que ele, pelo olhar, pelo pensar, pelo falar e pelo comportar, já mostra para a gente a sua autoridade, né? E aí a gente passa a seguir esse balizamento através, principalmente dos mandamentos e principalmente da sua história, né? Quando ele veio ao planeta nos orientar. E aí a pessoa que comanda ou manda, né? No caso Jesus, e se a gente quiser também ocupar esse lugar de autoridade, a gente tem que construir essa autoridade, né? Então, para que eu tenha autoridade para falar alguma coisa com vocês, eu tenho que ter referência. Então, quando eu entro dentro de uma sala de aula, que eu vou falar de determinado assunto, o mínimo que os alunos querem é que eu saiba aquele tema, porque eu sou autoridade naquele tema dentro de sala de aula, né? E eu preciso construir essa autoridade, então eu preciso estudar. Então, o mínimo que a gente gostaria que o pai fosse era um exemplo, né? Vamos falar de um exemplo fácil, bobo, né? O pai vira para o filho e fala assim: olha, você não pode fumar, fumar faz mal, mas o pai fuma. Qual autoridade que o pai tem para falar determinadas leis, normas, regras que ele mesmo não segue, né? Então a gente consegue pensar em autoridade de aquele que realmente tem uma autoridade que é coerente com o seu saber, com o seu comportamento, né? Então quando a gente fala Adélia Prado tem uma autoridade intelectual que foi premiada, ninguém questiona, né? Jesus com a sua autoridade moral, quem questiona, né? Então, como que a gente pode não seguir essa autoridade e tentar viver sob os balizamentos necessários, sociais, lógico? A gente tem alguns balizamentos sociais da autoridade humana que são necessários que eu siga, mas eu, enquanto cristão, enquanto espírita, a autoridade que eu devo seguir de fato é Jesus, né? E aí, de acordo com as palavras do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de mesmo aperfeiçoando-se, né? E aí a gente tem dois progressos que são muito claros para nós. Que a gente sabe que quando a gente chegar lá no plano espiritual, o que vai ser nos cobrado é a nossa autoridade moral. Você pode ser a pessoa mais inteligente, ter maior autoridade intelectual. Se você não tiver uma autoridade moral, né? Então, a nossa busca é o tempo todo para que o conhecimento, a conscientização nos dê a autonomia necessária para que a gente seja moralmente mais aperfeiçoado possível, né? A busca da moral. Então a gente tem hoje na civilização um progresso intelectual enorme, né? A gente tem um mundo nas nossas mãos através dos telefones, a gente tem uma tecnologia inacreditável hoje. Então, do ponto de vista intelectual,
a gente cresceu muito, mas e do ponto de vista moral, né? Nós sabemos que quanto mais consciência nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Então, quanto mais eu sei, maior é o meu compromisso com a moral, né? E aí, de fato, se eu consigo construir um progresso moral, eu tenho autoridade em relação a algumas questões e algumas pessoas, tá? Então a gente viu que a autoridade, na verdade, é uma busca, né? Eu quero ter uma autoridade moral, eu quero ter uma autoridade intelectual, não para mandar nas pessoas, mas para que eu possa ter uma autonomia que me faça crescer, me faça evoluir, que me faça caminhar no processo evolutivo. Então, pelo que a gente viu de autoridade, que é necessário enquanto pai e mãe, que é necessário enquanto escola, que é necessário enquanto sociedade, é completamente diferente de autoritarismo, porque o autoritarismo ele tira a liberdade, ele tira a autonomia dessa pessoa. E ele age, então, de acordo com o medo, com o temor. Então, como eu te temia, né? Como eu tenho medo, eu obedeço. A ideia não é essa, né? A ideia é que como eu te compreendo, né? Como esse balizamento é um balizamento que eu compreendo, que vai pela minha via de consciência, de educação, eu seguirei. Mas seguirei de uma forma livre, autônoma, sem nenhuma regra que vai me levar ao medo, ao temor, tá? Então, se a gente tem quanto maior a autoridade, menor a liberdade. Paulo Freire e a doutrina fala para a gente, não existe autonomia sem liberdade. A lei da liberdade é clara, o livre-arbítrio é muito claro para a gente. Nós nos tornamos autônomos a partir do momento que a gente vivencia o livre-arbítrio de uma forma consciente, né? Mas também nós não estamos podendo falar que muita liberdade é bom. Não é bom, que aí já passa a ser licenciosidade. E muitos professores hoje têm queixado para a gente, para todo mundo, da educação, principalmente na adolescência, que está muito difícil dar aula, porque o professor perdeu a autoridade dentro de sala de aula. Os pais estão queixando que está difícil demais educar, porque os pais perderam a autoridade dentro de casa. E aí fica difícil mesmo. Porque quando a gente fala da liberdade necessária para evoluir a autonomia, a gente não está falando de libertinagem, dessa coisa livre, totalmente livre. Nós precisamos de balizamentos, balizamentos éticos, balizamentos morais e balizamentos cristãos. Ah, então, quando Paulo Freire fala, quando a gente fala da doutrina, da lei da liberdade, nós não estamos falando de uma liberdade irresponsável. Nós estamos falando de uma liberdade necessária para que eu possa tomar tino, ser ativo, tomar atitude e caminhar. Ah? Aí a gente vai falar do poderoso, né? Que é aquele a gente vê na nossa vida. Nós já tivemos professores extremamente autoritários. A gente tem relatos de famílias, de pais extremamente autoritários, de chefes, de políticos altamente autoritários. E aí entra a questão do orgulho e entra a questão do poder, né? Só que o poder, da mesma forma que a riqueza, é transitório. Transitório. Principalmente na política, né? E muitas vezes essas pessoas que ocupam esse lugar de autoridade sobrecarregam a mão no poder e partem para o autoritarismo, né? E isso obviamente é negativo, porque sempre que há um poderoso, há um humilhado. E aí, no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, Allan Kardec pergunta que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade
impondo a seus inferiores excessivo trabalho, afazeres, tarefas, exigência. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Né? Eu estou aposentada, então às vezes eu fico em casa à toa. Aí eu começo a assistir algumas séries para descansar, né? E aí eu gosto muito dessas séries históricas e me faz pensar muito o quanto que nós já evoluímos, né? Quando a gente pensa nesses grandes impérios, naqueles duques, condes, imperadores, a gente via que existia um poder muito autoritário, de extremo autoritarismo, que humilhava os demais cidadãos daquele povo, né? O povo era muito humilhado. E a gente vê que ao longo da história nós já caminhamos muito nesse sentido. Né? Hoje nós somos muito mais, usamos muito mais de autoridade do que de autoritarismo. Né? E óbvio, né, que a gente chegaria a Jesus. Se a gente precisa, então, de um balizamento, quando eu falo balizamento, gente, eu uso muito esse termo porque é aquelas balizas mesmo de trânsito que põe aqui para você andar ali, né? Então, o que, que acontece? Se a gente precisa desses regramentos de meu pai, da minha mãe, do meu professor, do político que rege um governo, obviamente que enquanto cristãos, enquanto espíritas, eu preciso de regramentos para me auxiliar nesse processo de autonomia, de liberdade, para que eu possa fazer melhores escolhas e para que eu possa, de fato, crescer, aprimorar e evoluir. Então, óbvio que a autoridade maior que a gente né, se fundamenta, que a gente se apoia, é Jesus. E ao longo de toda a trajetória dele aqui no planeta Terra, fica muito claro essa autoridade. Então a gente tem várias passagens no Evangelho em que a autoridade dele fica clara. Quando ele começa a fazer seu apostolado, que ele começa a chamar os apóstolos, a própria autoridade fazia que ninguém questionasse e vinham, né? Na passagem de Pilatos, Pilatos fala com ele: não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E o Cristo lhe responde: nenhuma autoridade teríeis sobre mim, se de cima não te fosse dada. O que Jesus está falando? Que a autoridade de Pilatos era uma autoridade legal, daquela época, daquela cultura, daquele povo, que ia acabar. Era uma autoridade momentânea, que é completamente diferente da autoridade divina que trouxe Jesus para reger e governar esse planeta Terra. Para Pilatos e para o mundo, a autoridade é o Estado, o chefe, aquele que detém a força, que faz as leis. Para Pilatos estava muito claro, ele era a lei, ele era a ordem. Ele era autoridade, então eu te solto e te prendo, eu te crucifixo se eu quiser. Para Jesus, essa é uma autoridade secundária, porque que comanda realmente a autoridade da lei de Deus, a qual todos estamos igualmente sujeitos, e que se serve da autoridade humana como um instrumento. E a autoridade de Jesus, gente, óbvio que é puramente de cunho moral. Nós ainda temos muitas autoridades de cunho intelectual. Mas quando a gente pensa no Chico, né? Chico Xavier, você olha assim, autoridade moral, né? E aí, a autoridade de Jesus é que se impõe naturalmente, porque ela se impõe pelo amor. Nem é impor, né, gente? Ela se media pelo amor. O dia em que a humanidade tiver conhecimento da mensagem do Cristo, uma nova ordem se estabelecerá no planeta,
que de mundo de expiação e prova se elevará à categoria de regenerados. Os seres humanos mais fraternos e solidários entenderão e aceitarão a liderança legítima, real e verdadeira de Jesus. É a autoridade legitimada pela moral de Jesus. Né? E a doutrina espírita define com clareza inequívoca a autoridade de Jesus. Fica claro para a doutrina, para nós, né? Nesse contexto, a fórmula de nossa definitiva libertação espiritual encontra-se nesse conselho de Jesus. Se vos permaneceres na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que liberdade é essa que está falando? Seremos autônomos, seremos livres, seremos espíritos puros, que é o sonho nosso de um dia chegar próximo a essa perfeição. Como governador do planeta Terra, Jesus detém a plena autoridade para suprir a humanidade de recursos favoráveis à sua redenção espiritual. É uma autoridade que se manifesta de forma branda e pacífica, sem violência. Fundamenta-se na lei do amor, que por sua vez reflete as leis sábias do Criador. A autoridade e sabedoria de Jesus são legítimas, oriundas de Deus. Seu evangelho é o maior código de moralidade existente, ensinando como colocar em prática a lei de Deus. Então, quando os políticos levantam, os professores levantam a Constituição, né? O que é aquela Constituição? São as leis, os balizamentos, as regras que regem a nossa vida civil. A gente precisa disso porque a gente ainda é muito mal educado. A gente ainda precisa de multa de trânsito. A gente ainda precisa de uma série de regramentos para a gente poder, porque a gente ainda não tem consolidado as leis da sociedade civil. E aí, quais são as leis que a gente tem dessa autoridade moral que Jesus traz? O Evangelho, né? Que está lá, a lei de Deus. Lei que Jesus veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de toda a doutrina. E para facilitar, como Jesus era muito, pedagógico, ele falava, vamos facilitar aqui. O povo está muito atrasado, vamos facilitar as coisas. Vamos resumir tudo em duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tá fácil, né? Mas cabe a gente conseguir fazer com que isso, pela nossa autonomia, passe a fazer parte do nosso dia a dia. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar o cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade que lhe vinha de natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Né? Então, eu espero, que a gente consiga entender a importância da autoridade, que a gente consiga entender a importância desses regramentos, das regras, das leis, das normas, tanto no âmbito de casa familiar, quanto no âmbito de uma empresa, de uma casa espírita, da sociedade. Né? Essas leis humanas, civis, legislatórias, são extremamente importantes para a nossa convivência enquanto sociedade. Mas o que vai fazer de fato que a gente consiga seguir adiante, nessa coisa inacabada, imperfeita, que a gente consiga caminhar rumo a um crescimento, rumo a uma evolução mais efetiva,
é a gente conseguir seguir esses balizamentos do grande legislador, da grande autoridade que nós temos no planeta Terra, que é Jesus. Que ele acalente o nosso coração, que ele traga vibrações e que a espiritualidade dessa casa vibre em cada um de nós para que a gente possa sair daqui imbuído desse propósito, que a gente consiga seguir de fato a autoridade maior que é Jesus. Muito obrigada, boa noite e bom trabalho para nós, né? Nesse caminho.